Boa tarde, meu nome é Pedro, eu sou médico radiologista e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do auxílio que a radiologia pode dar na investigação da hipertensão arterial secundária. Como a gente sabe, até 10% dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica vão ter causa secundária. A investigação inicial é eminentemente clínica com auxílio de exames laboratoriais e, tendo montado uma hipótese diagnóstica, a radiologia oferece alguns métodos que vão auxiliar nessa investigação. Na abordagem da radiologia, a gente divide basicamente entre causas endócrinas e causas não endócrinas. Nas causas endócrinas, a gente tem alguns métodos que vão melhor avaliar as estruturas dependendo da suspeita, né? Então, por exemplo, para avaliar a hipófise, tem grande uso a ressonância magnética. Para avaliar as adrenais, a tomografia ou a ressonância. Acho que o primeiro método é a tomografia e, dependendo da dúvida que tiver, podemos prosseguir para a ressonância. Dentro das adrenais também, o feocromocitoma, por exemplo, que aí sim vai ter maior uso a ressonância magnética. Dentro dos tumores produtores ainda de catecolaminas, a gente vai ter os paragangliomas, que são tumores de sistema simpático e parasimpático, que vão ter locais específicos, que podem estender, por exemplo, da base do crânio ao pescoço. O mais conhecido, eu acho que é o tumor glômico carotídeo, de corpo carotídeo, né? E no abdômen, o paraganglioma ali lateral à aorta, no órgão de Zucker-Kendall. Tanto a tomografia quanto a ressonância, elas vão ter aplicação na investigação desses tumores. Na paratireoide, a investigação, por exemplo, de adenomas, tem grande auxílio à medicina nuclear com a cintilografia, mas vem cada vez mais crescendo o uso da tomografia com contraste, que a gente chama de tomografia 4D. Ela tem uma resolução anatômica excelente e pode ajudar também na abordagem, no planejamento da abordagem cirúrgica. Para a investigação de tireoide, o grande uso vai ser do método de ultrassom, tanto o modo B, que é o modo preto e branco normal, né, em que a gente vai ver tamanho, morfologia e textura, mas ganha grande uso aqui o Doppler, tanto o Doppler colorido, em que a gente vê o grau de vascularização do órgão, quanto o Doppler espectral, em que a gente vai ter curvas e picos de velocidade que vão auxiliar mais para alguma hipótese do que outra. Vou deixar depois um quadrinho falando um pouquinho disso. A aula hoje, o tema vai ser basicamente da avaliação das causas não endócrinas, que são causas eminentemente vasculares. A gente vai dividir em dois grandes grupos, que seria a coarctação da aorta e a hipertensão renovascular. O principal método que a gente vai falar aqui, que tem maior uso, é a angiotomografia, ou seja, a tomografia computadorizada com uso de contraste endovenoso. O ultrassom e a ressonância eles vão ter sua aplicação, vão ter alguns momentos em que eles vão ser melhores, indicados. A gente vai comentar um pouquinho disso daqui a pouquinho. A coarctação de aorta, então, ela representa de 6 a 8% das malformações cardíacas. A gente vai ver um estreitamento focal, uma estenose, uma redução luminal da aorta entre a origem da artéria subclave esquerda e a origem do ligamento arterioso. Tem algumas hipóteses para a formação dela, que seriam, por exemplo, uma migração anormal do arco aórtico na vida embriológica, uma redistribuição de fluxo sanguíneo, levando a um não desenvolvimento adequado daquela região, ou uma extensão do tecido conjuntivo do ducto arterioso ao redor do isquímico da aorta. A gente divide as coarctações entre pré-ductais e pós-ductais. As pré-ductais geralmente estão relacionadas a outras malformações congênitas e as pós-ductais geralmente são de melhor prognóstico, detectadas na vida adulta, vão ter algum grau de repercussão sistêmica, mas são melhores do que as pré-ductais. A angiotomografia computadorizada, ela é um dos métodos mais utilizados pelo grau de resolução anatômica que ela tem. A gente consegue avaliar muito bem esse grau de estenose. A gente consegue fazer na tomografia as reformatações tridimensionais que auxiliam
na visualização deste achado, ou reformatações multiplanares, vem em outros planos que não só esse plano axial, por exemplo aqui, está num plano sagital, é um 3D, mas é um plano sagital, fica bem mais fácil de identificar essa alteração. E tanto a tomografia quanto a ressonância, a gente vai dizer, além de prever tanto a gravidade pela estenose, quanto pelo grau de colaterais desenvolvidas. A tomografia ela é bem melhor para avaliar essas colaterais, né? Então a gente tem, por exemplo, uma dilatação das artérias torácicas internas, das artérias intercostais. Tardiamente, essa dilatação das artérias intercostais vai levar aquele sinal radiográfico de Rosler, né? Em que esse vaso grande e pulsando embaixo da costela vai levar a pequenas erosões ósseas que vai ter esse aspecto serrilhado. É um achado tardio, mas é um achado que é possível de ver no raio-x. Tem outras artérias, como as subcostais e as subescapulares. Lembrar, então, que na coarctação de aorta, então, a gente vai ter uma estenose e esses vasos colaterais eles ajudam a redistribuir o fluxo para o restante do corpo. Um desses meios é através da rota de Winslow, em que a gente vai ter comunicação das artérias torácicas internas com as artérias epigástricas superiores e inferiores, que vão comunicar até as artérias ilíacas. Este caso aqui, por exemplo, é um caso de uma arterite de Takayasu, em que a gente tem uma estenose aqui importante da aorta abdominal distal. Então, o grupo das vasculites, especialmente da arterite de Takayasu, é um outro grupo que pode afetar as artérias renais. Lembrar que a Takayasu ela vai acometer principalmente as artérias subclávias, mas as renais também são um grande grupo de vasos acometidos. A gente tem um processo inflamatório que leva a um espessamento mural concêntrico, a uma fibrose e a uma formação de trombo. Geralmente vai ter estenose, a maior parte das complicações são devido à estenose ou oclusão, mas pode ter um remodelamento do vaso, com uma dilatação e, por exemplo, formação de aneurisma. Aqui esse exemplo, então, a gente tem uma oclusão da aorta abdominal distal e todo o restante aqui da aorta está dilatado, irregular e com espessamento mural. Neste caso em específico, a ressonância magnética tem grande aplicação porque dentro das vasculites com espessamento mural, a ressonância magnética consegue predizer o grau de processo inflamatório relacionado a esse vaso. Então, lembrar que ela começa com um processo inflamatório para depois levar a uma fibrose. Então, a ressonância ela tem grande aplicação nesse tipo de avaliação. Falando um pouquinho agora da hipertensão renovascular. Então, lembrar que tanto a coarctação quanto a renovascular são as causas vasculares de hipertensão arterial secundária, melhor dizendo, elas são causas que a gente vai ter um menor fluxo de sangue para o rim e essa hipoperfusão vai levar a uma ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona. Lembrar que das causas de renovascular, a maior parte, 2/3 dos grupos, se deve à doença aterosclerótica, que vai acometer principalmente um grupo de homens acima de 50 anos e vai acometer a origem ou terço proximal do vaso. Diferentemente do outro grupo, principal grupo, que seria a displasia fibromuscular, que vai acometer principalmente mulheres jovens, vai acometer o terço médio ou próximo ao hilo renal. E a gente tem algumas outras causas, por exemplo, trauma, dissecção. Essa dissecção pode ser, por exemplo, por doença do tecido conjuntivo, como Marfan, pode ser não só uma extensão de uma dissecção de aorta, mas uma própria dissecção primária do vaso, ali, da artéria renal. Embolia ou compressão extrínseca. A doença aterosclerótica, na avaliação da hipertensão renovascular, o ultrassom ele tem uma sensibilidade de 81% e uma especificidade de 87% para predizer estenoses acima de 60%. De sinais diretos, a gente pode acompanhar o vaso no modo B, que é o modo preto e branco, e ver a placa, ver a extensão dela, ver se tem uma regularidade do vaso. E no modo do Doppler colorido, a gente vai ter um turbilhonamento desse fluxo. Geralmente o fluxo ele é laminar homogêneo e tem uma cor só no modo B. Quando a gente tem uma estenose,
esse fluxo ele turbilhona ali dentro e isso vai dar essa alteração aqui de cor, ficam várias cores aqui no mesmo lugar. Esse geralmente é o local de maior estenose e que se a gente colocar um caliper ali para ver o padrão espectral de curva, a gente vai ver que vai ter um maior pico de velocidade sistólico. Então, a avaliação das artérias renais ela vai ser basicamente através do modo Doppler, em que a gente tem, por exemplo, os sinais de uma estenose significativa, um pico de velocidade sistólico acima de 200 cm por segundo, uma relação entre a artéria renal e a aorta acima de 3,5, ou, por exemplo, ausência de fluxo. Lembrar que a gente tem que avaliar a aorta, a artéria renal em pelo menos 3 segmentos, na origem, no terço médio e próximo do hilo, e dentro do rim, as artérias segmentares, pelo menos dividir em polo superior, terço médio e polo inferior. Dentro do